No vídeo de hoje eu vou te falar as 3 ações que têm chance de explodir quando a Selic começar a cair. E mais do que isso, eu vou te mostrar a estratégia por trás da seleção dessas ações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal Seu Dividendo, porque eu vou estar te trazendo vídeos como esse toda semana. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e o Ibovespa está imparável. A taxa Selic do Brasil nem começou a cair e o Ibovespa no último mês já subiu mais de 6%. Numa pernada só praticamente. Sendo que nos últimos 3 meses já é quase 18% de alta ali, ó. Como a gente já vem falando nos outros vídeos, quando a expectativa da Selic é de queda, todos os ativos de risco de bolsa de valores de fundos imobiliários começam a subir. E dito que a expectativa já é de começar a queda já em agosto, na próxima reunião do Banco Central, como mostra essa notícia, o próprio Banco Central já está com expectativa de queda para a taxa Selic e ele divulga lá no Boletim Focus toda segunda-feira, mostrando esses gráficos que tá aí na tela para você, trazendo a expectativa da Selic para cada um dos anos do porvir que a gente tem para frente. E aqui está um primeiro ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo, que a Selic vai começar a cair, todo mundo já sabe, isso já está muito no preço dos ativos. Só que boa parte do movimento de alta acontece antes mesmo da Selic cair. Isso também foi assim no último ciclo de queda da Selic, que começou lá em 2016. Naquela época, se você não lembra, a gente bateu uma Selic de 14,25 lá em julho de 2015 e a Selic só foi cair de fato na reunião de outubro de 2016, quando ela recuou para 14% ao ano. Só que até o corte da taxa Selic de fato, o índice Ibovespa já tinha subido ali 62,4%, o que é uma alta muito expressiva desde o último fundo ali. E é lógico que o índice Ibovespa continuou subindo uma vez que a taxa Selic foi caindo de 14, depois para 8, parou em 6, depois foi para 4, até bater 2 ali durante a crise de 2020. Por isso que depois que a Selic começou a cair, a gente ainda viu o índice Bovespa subindo quase 94% ali, até o período pré-pandemia de 2020. Só que 1/3 desse resultado aconteceu antes da queda da Selic. E isso pode estar acontecendo de novo. E aí fica a pergunta, será que ainda existem espaços para alta das ações depois desse movimento de pernada de alta que o Ibovespa já fez? Porque afinal de contas o Ibovespa nesse momento está a quase 120 mil pontos. E se a gente se baseia na expectativa de taxa Selic para os próximos anos, segundo o Banco Central, a gente vê algo próximo a 10% ali de média. E quando aplicado aqui a essa taxa de 120 mil pontos, se a gente pega 2 anos aplicando uma taxa de retorno de 10% no índice Ibovespa, a gente chega a um Ibovespa a 145 mil pontos só para pagar a taxa Selic no índice de ações. Então sim, a expectativa é de altas ainda para o Ibovespa, só que aqui entra o pulo do gato. Existem muitas ações que tendem a performar muito acima do Ibovespa, principalmente na hora que a Selic cair. E isso acontece justamente nas ações que estão mais descontadas, que estão mais baratas no mercado. Como é o caso da Tecnos, de código TECN3, por exemplo. Essa empresa nos últimos 3 meses já subiu quase 28%, o que já é muito acima dos 18% que o Ibovespa subiu. E normalmente é isso que acontece com empresas que estão com uma margem de segurança muito alta. Isso quer dizer que às vezes empresas que eram para estar sendo negociadas a R$100, por exemplo, porque isso é o valor da empresa de verdade, que ela realmente vale de acordo com o lucro dela, com a geração de caixa dela, na verdade ela está sendo negociada no mercado a R$60, R$50. Então é como se alguém chegasse para você hoje e mostrasse uma nota de R$100 e te perguntasse, cara, tu topa comprar isso aqui por R$60, R$70? E a tua resposta como uma pessoa racional deveria ser sim, top, porque você sabe que vai estar fazendo um bom negócio. É exatamente esse o conceito de margem de segurança no mercado de ações. Essa imagem mostra muito bem o que a gente está falando, onde a linha laranja mostra o crescimento do valor intrínseco da companhia, ou seja, o que é que aquela empresa realmente vale segundo a geração de caixa dela. E essa linha azul escura que vai lá para baixo muitas vezes mostra as oscilações do mercado, onde você consegue comprar empresas mais baixas do que elas realmente valem. E quanto mais margem de segurança você tem, ou seja, quanto mais baixo está o preço dessas empresas, mais segurança você tem, uma vez que a chance daquele preço continuar caindo muito é muito pequena. Em compensação, a chance daquele preço ali começar a estourar em um momento bom de mercado é muito mais alta para o investidor. E aqui a gente chega num conceito de assimetria de risco
positiva para você, investidor. E para te provar que isso realmente acontece, esse gráfico aqui, desenvolvido pelo time de gestão aqui do Clube do Valor, mostra a correlação entre as subidas do índice Bovespa com a média de geração de caixa das empresas, medida pelo EBITDA aqui nessa linha amarela. Na prática, o que esse gráfico diz é: quanto mais as empresas da Bolsa de Valores do Brasil geram lucro, geram receita e aumentam esses números, mais o índice Bovespa e o índice de ações se valoriza como um todo. E como conclusão dessa história, a gente entende que toda cotação de ações segue o lucro da empresa. Se o lucro da empresa vai para cima num determinado período, a tendência é que a cotação tenda a acompanhar em algum momento. E com isso você encontra as principais distorções das empresas que estão baratas, gerando lucro, mas o mercado ainda não precificou isso direito. Se a gente vai olhar lá o caso da Tecnos, de código TECN3, o que a gente vê é justamente um gráfico de lucro por cotação muito descontado, onde o lucro líquido da empresa de 2019 para cá deu uma subida forte, voltando a patamares de 2013, 2014, só que o preço da empresa está nas mínimas desde 2015. E aí você pode estar pensando: pô, Felipe, entendi então que o momento de queda da taxa Selic tende a favorecer as empresas que estão baratas. Mas como é que eu vou encontrar as ações baratas na bolsa, assim como a TECN3? E para isso, existe uma estratégia desenvolvida pelo Ramiro Gomes Ferreira aqui no time do Clube do Valor, chamada a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que teve sua inspiração principal nesse livro aqui, chamado O Livro que Ainda Bate o Mercado, do Joel Greenblatt, onde ele traz o segredo para bater o mercado de ações. E baseado nesse livro foi criada a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que visa procurar as empresas que estão com EBIT positivo, ou seja, que conseguem gerar caixa operacional. Isso por si só já tira um monte de empresas que não conseguem gerar caixa, que estão dando prejuízo ali. Segundo, a estratégia coloca um filtro de liquidez nas empresas, que é muito similar ao da estratégia máquina de dividendos, que eu trago para vocês também. E terceiro, é aplicado um filtro setorial para a estratégia das ações baratas. Com isso, a estratégia chega a uma lista das 20 empresas mais baratas, de acordo com seu Earning Yield, que nada mais é do que um índice que mostra quanto a empresa gera de caixa comparado com seu valor de mercado. Quanto maior é a geração de caixa e menor é esse valor de mercado, mais descontada está a empresa nesse momento, de acordo com o seu preço. Investir nessas 20 ações ao mesmo tempo garante que você vai estar com as ações mais baratas da bolsa. E o resultado de se investir assim nos últimos 25 anos mostra um resultado muito positivo e bem acima do Ibovespa, por exemplo, que comprova a tese de ser uma estratégia com muita rentabilidade. Inclusive, se você quer conhecer ainda mais sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa, e mais do que isso, saber outras 10 empresas que estão atualmente esse mês no ranking das ações mais baratas, eu vou deixar esse PDF que tá rolando aí na tela para vocês como download gratuito para você ter aí no seu computador, no seu celular, e tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link que tá na descrição desse vídeo. E é justamente com essa estratégia que a gente encontra a segunda ação aqui do vídeo. As ações da empresa Valide, de código VLID3. É uma empresa de segurança digital e física que entrega soluções de confiança com inovação e tecnologia de ponta para oferecer um mundo mais confiável, seguro e digital para os seus clientes. E aí, beleza, se a gente entra aqui no site Investidor 10 para olhar as ações da Valide, primeiro de tudo a gente vê a empresa valorizando 61% nos últimos 12 meses, o que já é bem acima do Ibovespa. Isso fica ainda mais claro nesse gráfico que mostra os últimos 2 anos em comparação do preço da empresa e do Ibovespa. E quando a gente vai olhar o gráfico de cotação por lucro líquido, a gente vê algo muito parecido com a primeira ação. O lucro da empresa começou a voltar para patamares de 2014 e 2015, só que a cotação segue nas mínimas muito abaixo e descontada em relação ao lucro. Falando de números, essa empresa está atualmente com um earning yield de 19%, e isso coloca ela na 14ª posição do ranking das ações mais baratas da bolsa. E aí você pode chegar para mim e perguntar: Felipe, mas esse aqui é um canal sobre dividendo, como é que ficam os dividendos dessas ações mais baratas? Sabendo dessa pergunta, a gente também desenvolveu esse estudo. A distribuição de dividendos médios da estratégia das ações mais baratas tem ficado acima do Ibovespa quase todos os anos, tirando 2016 ali. O que faz muito sentido, uma vez que quando a empresa está com a cotação baixa no mercado, mas segue lucrando, a tendência é que ela siga distribuindo dividendos, mesmo que um pouco menores do que a média. E quando esse dividendo é pago em comparação com o preço dela, que já está baixo, isso transforma a estratégia com um dividend yield maior do que o Ibovespa. Agora, logicamente, a estratégia não visa a distribuição de dividendos por si só. E é por isso que quando confrontado com o dividend yield da estratégia máquina de dividendos, a gente vê o resultado nesse gráfico aqui, onde a barra laranja da estratégia máquina de dividendos, das 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa, que eu sempre trago para vocês aqui, é a que carrega o dividend yield
muito mais alto na média. É muito esperado que uma estratégia tenha um resultado diferente da outra, porque são objetivos para perfis de investidor diferentes. Enquanto a máquina de dividendos visa distribuir mais dividendos, com muito menos risco na estratégia, as ações mais baratas da bolsa visam rentabilizar mais o capital com um pouco mais de risco e com um pouco menos de dividendos. Inclusive, em muitos momentos, tem muitas ações que ficam nas duas estratégias ao mesmo tempo. E usando a estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente encontra a terceira ação desse vídeo aqui. Essa aqui é uma empresa brasileira que atua no ramo de papéis e embalagens e embalagem de papelão. Inclusive, quando a gente vai olhar aqui, essa empresa valorizou 59% o capital no último ano e da mesma forma, ela vem batendo o Ibovespa por muito aí nos últimos anos, comprovando a tese de que as ações baratas normalmente sobem mais do que o índice Ibovespa. E igual aos outros casos, em relação ao gráfico de lucro líquido por cotação, a gente vê o lucro disparando ali desde 2019, só que a cotação até está num patamar mais alto, só que muito distante ainda do seu lucro líquido. Falando de números, essa empresa aqui está com um earning yield de 18,4%, ocupando a 15ª colocação do ranking das ações mais baratas da bolsa. Estou falando aqui da Irani de código RANI3. E no fim das contas, tudo vai depender do seu perfil de investidor para escolher a estratégia de investir em ações que faz mais sentido para você. Eu continuo seguindo a estratégia de ações de dividendos que garantem a dopamina e aquele dinheiro que vai para o nosso bolso diretamente como retorno. Mas o que importa de verdade é você ter uma estratégia clara que você siga e que faça sentido para você. Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.